Ok. Boa tarde, pessoal. Estamos de volta, né? Segunda parte aí da nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a estrutura básica da petição inicial com tutela de urgência. Então, olha só, anotem aí esses requisitos aí, que aqui está praticamente o esqueleto, né, da sua petição inicial. Em outras palavras, o que eu tenho que colocar na minha petição inicial, né? O que eu preciso observar, quais são os requisitos que eu tenho que observar, o que eu tenho que constar na minha peça processual, né, quando eu for fazer a petição inicial com tutela de urgência. Então, olha só, primeiro a gente vai falar aí sobre a petição inicial com tutela de urgência de natureza antecipada, requerida em caráter antecedente. É justamente aí a hipótese, né, que a gente estava tratando na aula anterior, que eu mostrei para vocês aí, do processo do município versus o consórcio municipal de saneamento, tá? Então, olha só, o objetivo principal do teu processo é o quê? A antecipação total ou parcial dos efeitos daquilo que se pretende na sentença, fazendo com que o conteúdo da decisão liminar e o da sentença final sejam coincidentes, tá? Deixa eu até colocar isso daqui para poder compartilhar com vocês, que é importante. Então, olha aí. O objetivo da minha petição de tutela de urgência, de antecipação de tutela em caráter antecedente, ela tem, então, o objetivo de antecipar total ou parcialmente os efeitos da sentença. E ocorre naqueles casos em que o autor, né, não possui todos os documentos necessários para instruir desde já a causa principal. Lembra lá que eu comentei com vocês, no caso lá do município versus o consórcio, eu disse para vocês que em que pese o município tinha sido notificado a respeito dos débitos, não tinha sido prestado o quê? Dados e informações suficientes a respeito o quê? Da composição, da constituição do débito. Não foi isso que eu disse para vocês? Então, olha só, isso daqui se encaixa, então, perfeitamente naquela hipótese ali. Olha a competência aqui. A competência é lá do artigo 299 do CPC, tá? Então, pela regrinha lá do 299, deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Então, olha só, a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer o quê? Do processo principal, ok? Então, como o protesto tinha sido efetuado lá no município de Jaru, né, nós ajuizamos a ação cautelar, a tutela de urgência antecipada, corrigindo, né? Nós então, promovemos aqui a medida judicial perante o juízo, o quê? Lá da comarca de Jaru, que foi no protesto do cartório, né? Do tabelionato, que efetuou o protesto, tá? Quem são as partes? Autor e réu, aqui é tranquilo, né? Da gente visualizar isso daqui. E o fundamento legal é o 303 e o 304, né? Que é o da tutela de urgência. A gente viu lá que o da tutela cautelar é o do 305 em diante, tá? Qual que é o perigo da demora? É a narrativa do ocorrido demonstrado receio de grave dano ao direito do autor, ok? E a probabilidade do direito? Olha a probabilidade do direito aqui. É quando a urgência é contemporânea à propositura da ação. A petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E os pedidos, gente? O que eu tenho que colocar nos pedidos? Primeiro lugar aí, a concessão da tutela antecipada liminarmente para o fim de expedindo-se ofício ao. Tá vendo? Obviamente que isso daqui está dentro de um exemplo genérico, né? Caso Vossa Excelência não esteja convencido, requer a concessão do prazo para prestação de caução
ou designação de audiência de justificação prévia. Lembra lá, esse procedimento aqui da justificação prévia, isso daqui, na verdade, era mais comum no CPC antigo, tá? Mas, independente de qualquer coisa, considerando aí que o juiz ele tem poderes instrutórios para isso, você pode requerer a designação de audiência de justificação prévia, sim, tá? Caso você entenda que é necessário, tá ok? Com relação aqui à prestação da caução, daí a gente viu lá, né, que existe lá, né, os requisitos lá previstos lá no próprio CPC que dispensam a prestação da caução, tá? E aqui, gente, a gente está diante de uma situação aqui, né, que é do livre convencimento do juiz, tá? Então, olha só que importante aí. É o juiz que vai decidir se tem ou não que prestar a caução. Assim como é o juiz que vai decidir no caso concreto se concede ou não a tutela. A gente viu lá, até inclusive na aula passada, a gente conversou sobre isso. O direito à tutela é um direito subjetivo da parte. Existem aqueles doutrinadores que defendem que, preenchidos os requisitos, o juízo está obrigado a concedê-la, mas a jurisprudência no país não tem acatado esse posicionamento aí, tá? O que tem prevalecido na prática é que isso daí está dentro da liberdade do juízo. Então, é o juízo que analisa, né, os aspectos do processo e concede ou não a tutela antecipada. Por isso, a importância de você subsidiar de maneira correta o teu pedido, fazer o apontamento preciso dos fatos, juntar a documentação necessária para que o juízo se convença de plano do direito da parte. É muito importante você, então, manejar essa ferramenta aqui de maneira correta e adequada para que você consiga atingir o teu objetivo, que é a concessão da medida liminar inaltera parte, inclusive em alguns casos, né? Porque a gente viu lá que existe previsão expressa no CPC para concessão da tutela, inclusive sem a oitiva da parte contrária, não é isso? Que mais aqui que a gente vai pedir? A citação do réu, tá? No caso aqui do exemplo, ele está pedindo por AR, porque é o meio de citação mais simples e menos oneroso para a parte, né? Lembrando aí que quando você pede a citação pelo oficial de justiça, né, existe um custo maior. Então, a citação por AR, normalmente, é o meio menos oneroso. Tá? Ela depende, obviamente, de você conhecer o endereço correto, né, da parte contrária, mas em alguns casos ela é suficiente. E daí não há necessidade de um dispêndio maior com o custo, né, da diligência do oficial de justiça. Olha lá, letra C, a intimação do réu, né, primeiro ele pede a citação do réu para comparecer em audiência de conciliação e mediação. Caso reste infrutífera, querendo a presente defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Depois, ele pede a intimação do réu para que apresente o recurso sob pena de estabilização da tutela antecipada nos termos do 304 do CPC de 2015. Tá? Olha, eu, particularmente, não colocaria, porque isso daqui é matéria de defesa. Se a outra parte tem interesse, né, em inviabilizar, né, em impedir a estabilidade da medida, ele é que tem que apresentar o agravo de instrumento para o tribunal. Eu não tenho que alertar a parte contrária que o CPC, na regra do 304, diz que se ele não apresentar o recurso, a medida vai ser efetivada no prazo de 30 dias. Né? Então, assim, do meu ponto de vista, tá, eu não colocaria isso daqui, até dispensaria, porque isso daqui é matéria de defesa da outra parte, tá? Quem tem interesse em impedir a estabilização, né, da tutela antecipada é a parte contrária, e não eu. Então, por essa razão, eu não colocaria aqui, tá? Olha só, informar que o pedido final será de... Aí você tem que informar lá o pedido final, qual que é o pedido final. E que o aditamento da petição inicial é no prazo de 15 dias, né, de acordo lá com a regra do
305, né? Não, do 303, né? Tá ok? E aí, olha só, a condenação do réu às custas e honorários advocatícios, né? A juntada da inclusa guia das custas devidamente recolhida, tá? Não pode esquecer, como se trata de petição inicial, você tem que apresentar o pedido desde já com o recolhimento das custas, ainda que o valor seja provisório, ainda que o valor seja apenas para fins de estimativa, caso você não tenha condições de levantar desde já o valor em definitivo, mas você precisa atribuir um valor à causa e recolher as custas referente a esse processo, tá? Isso já no pedido da tutela de urgência de forma antecedente, tá? Que as intimações sejam dirigidas ao advogado no endereço, isso daqui é um requerimento comum que a maioria faz, isso daqui só para poder resguardar o nome dos advogados que vão receber as intimações futuras daquele processo, tá? Isso daqui para efeito, obviamente, de validade dessas intimações. E manifestar o interesse da designação de audiência de conciliação ou mediação. Isso daqui é para você poder dizer se você tem interesse ou não na futura audiência de conciliação ou mediação, tá certo? Olha, bem aqui no início, inclusive... Ah, tá, faltou a gente falar o seguinte, ó, provas, né? Daí o que você vai fazer aqui? Obviamente, você já vai apresentar todas as provas que você dispõe, já desde o início, né? Porque você tem que demonstrar de plano para o juízo, então o seu pedido ele já tem que vir acompanhado de todo o acervo probatório que você já dispõe naquele momento, tá? E nada impede que nesse requerimento aqui você também especifique para o juiz quais as provas que você pretende produzir, tá? Eu, particularmente, eu não sou muito favorável a esse pedido aqui de forma genérica, e os juízes também não costumam levar isso daqui muito a sério, tá? Essa frase aqui, né, protesto por provas que poderão demonstrar a veracidade dos fatos alegados, isso daqui não tem objetividade nenhuma, tá? No meu ponto de vista, isso daqui tem pouco efeito do ponto de vista prático do processo. O interessante aqui é você abrir um tópico mesmo, você explicar quais são os meios de provas que você pretende produzir, indicar, olha, eu quero a prova documental, eu preciso do documento X, Y e Z, eu preciso de perícia que vai servir para isso, aquilo e aquilo outro, né? Depois disso, eu também tenho interesse na produção de prova testemunhal, porque as testemunhas vão poder confirmar esse, aquele, mais esse fato, em que pese você não tenha a obrigatoriedade de depositar desde já o nome das testemunhas, que você pretende ouvir na fase de instrução, mas eu entendo que, em determinados casos, é importante você estar apontando para o juiz o que é que você pretende com aquela prova, tá? E isso é bom você ir colocando já desde o início do processo, porque daí fica mais tranquilo ali para você trabalhar até, eventualmente, aí uma omissão, um embargo de declaração, né? Lá na fase de saneamento do processo também, mais lá na frente, quando o juiz ele tem que sanear o processo, definir o ônus e fazer a distribuição desse ônus aí probatório, e esses aspectos aqui podem fazer uma diferença para você lá na frente, tá? Então, eu particularmente aqui recomendaria você, quando se tratar, né, de requerimento de provas, você tentar colocar isso daqui já na petição inicial, esclarecendo ali para o juízo quais são as provas e qual que é o objetivo de cada uma, tá? Que mais aí, gente? E a regra geral aqui, né, do valor da causa, lá da regra do 292 do CPC, eu acabei de comentar com vocês, né, em que pese, mesmo se você não tiver ainda condições de apontar o valor preciso, o valor determinado, ainda assim, você vai ter que apresentar o valor de forma genérica, ainda que seja apenas para efeito de alçada, tá? Mas aqui, já na fase aqui da petição inicial, mesmo que seja, né, do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, que ainda vai ser aditado com o pedido principal futuro, mesmo assim, aqui nessa fase ainda,
você tem que apontar já o valor. O que pode ocorrer aqui, lá na frente, é caso você perceba que o valor ele não ficou ajustado ao princípio principal, daí você pode pedir o juiz para reajustar esse valor, tá ok? Isso daí você pode fazer na própria petição lá de aditamento da inicial, tá ok? Olha só, vamos ver aqui na prática como é que ficaria? Olha lá, primeira coisa aí que está aparecendo para vocês é o endereçamento da petição inicial, tá vendo aí? Esse cabeçalho aqui, ó, que é para quem é dirigida a sua petição inicial. A gente acabou de ver lá que a petição aqui da tutela em caráter antecedente, ela é dirigida para o mesmo juiz que seja competente para julgar o pedido principal. No caso aqui, ele está endereçando aqui para o juízo da comarca de Manaus. Tá vendo? Como se trata de pedido de urgência, ó, ele pediu aqui a distribuição por urgência. Tá? Aí ele coloca aqui, obviamente, a qualificação das partes. Olha lá, qualificação completa do autor. Olha lá, o Antônio, a nacionalidade, o estado civil, profissão, né? O CPF, o RG, o endereço eletrônico. Esse endereço eletrônico aqui é o e-mail. É importante, tá? Hoje em dia, muitas das comunicações e dos atos são feitos por e-mail. Recentemente, agora, inclusive, se não me engano, o TRT do Rio de Janeiro regulamentou até a notificação via WhatsApp, tá? Então, só para vocês aí ficarem atentos que o nosso futuro é isso daqui. Não tem como a gente fugir disso, não, tá? Provavelmente aí o seu endereço eletrônico vai ser substituído pelo seu endereço físico, até porque o endereço físico, muitas das vezes, ele traz uma burocracia, né, e uma demora, uma lentidão para o processo muito grande. Esses atos, essas intimações aqui, quando são possíveis serem feitas por meios eletrônicos, é muito mais ágil. Então, em que pese ela não tem a mesma segurança jurídica de uma intimação por AR ou por meio do oficial de justiça, eu acredito que vai haver uma flexibilização maior. Em alguns casos, essas notificações aqui por meio eletrônico, elas vão se tornando aí cada vez mais comuns, tá? Eu não diria para vocês que vai se tornar a regra geral, né? Mas eu acredito que em vários desses casos aqui que a gente tem no dia a dia, essa intimação aqui por endereço eletrônico aqui, ela acaba sendo bem-vinda, tá? Que mais aí que a gente tem, ó? Tá vendo aqui? Você vai colocar aqui a sua procuração em anexo, tá? Gente, o advogado, ele só postula em juízo com procuração. Então, quando o cliente, ele contrata o advogado, né? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Qual a primeira coisa, professor Teófilo, que você vai fazer quando o cliente contrata o advogado? Qual que é a primeira coisa? Quando o cliente contrata o advogado, a primeira coisa a se fazer é ouvi-lo. Não. Primeira coisa que o advogado tem que fazer quando o cliente contrata ele. Fazer o contrato. Fazer o contrato, isso. Aí depois você faz a procuração. Em terceiro lugar, você vai ouvi-lo, né? Primeiro o contrato, professor, porque tem que ter os honorários, né? Tem que estar tudo combinado, né? Então, olha só. Feito a procuração, tá? Você vai juntar a procuração no processo. Não existe processo sem regularidade de representação processual. Isso daí é requisito de validade, constituição e desenvolvimento do processo. Vocês estudaram isso daqui lá em Processo Civil 1, se não me engano, né? Os requisitos de constituição e validade e desenvolvimento do processo, tá? Então, olha só, depois que você qualifica o autor, aí você vai qualificar a parte contrária, né? Aí você vai dizer contra quem que é a ação, os dados, né, da pessoa, a qualificação completa, o CPF, o CNPJ, o endereço, né, enfim, você vai prestar ali para o juízo todos os dados necessários para poder proceder justamente à citação da parte contrária. Para que serve isso daqui? É para poder formar a relação processual, tá? A importância de você designar de forma correta, né, os dados pessoais da parte contrária é para poder possibilitar a formação da relação processual. É a partir da formação da relação processual que o processo, né, ele ganha corpo e passa a ser literalmente processado perante o juízo. Antes de proceder à citação,
né, não existe contraditório, então não existe processo. Tá? Em que pese possa ocorrer, e até mesmo algumas medidas judiciais serem efetivadas, como o próprio caso aqui da tutela de urgência em caráter inaudito altera partes, ou seja, quando o juízo, ele até impõe sobre a outra parte algumas consequências jurídicas antes de ouvi-la, tá? Mas o processo em si mesmo, ele só tem, né, a sua formação completada depois que o réu vem para o processo, tá? Então, inclusive, existe até uma penalidade, tá? Para quem não promove a citação da outra parte dentro do prazo estabelecido pelo juízo. Se você não promover essa citação, que citação é ato da parte, não do juízo, né? O juízo pode, inclusive, determinar a perda da eficácia da tutela. Tá? Então, por isso aí a importância, né, de você cuidar dessa parte aqui, tá? Vocês podem até achar que isso daqui não é importante. Isso daqui é uma das partes mais importantes do teu processo. O endereçamento, para qual é o juízo, a qualificação completa das partes e o tipo de ação. Tá? No caso aqui, né, é uma ação de reparação de danos com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, aí em face da empresa Transporte X Limitada, etc, etc, etc. Tá? Olha só como é que ele faz aqui a narrativa. Lembra lá do processo do município versus o consórcio? Que eu mostrei para vocês ali de maneira clara como é que a gente faz essa divisão, inclusive em tópicos, né? Primeira narrativa, probabilidade do direito e o prejuízo, né? Então, o que ele fez aqui? Olha só, de maneira bem clara, ó. Ele coloca aqui primeira narrativa, ó. O autor foi atropelado por um caminhão de propriedade da empresa Ré, que trafegava em local proibido por não respeitar a vedação para o tráfego de veículos pesados. Além de seu motorista se encontrar embriagado, conforme se verifica no boletim de ocorrência anexo ao presente. Tá? Então, aqui, a gente já consegue constatar aqui de início que se trata de uma ação aqui de acidente de veículo envolvendo danos a uma pessoa. Não é isso? Vamos continuando aqui, ó. Como consequência, o autor passou por diversos danos físicos, sofrendo perda considerável de sua capacidade laboral, conforme se comprova pelos laudos médicos ora juntado aos autos. Olha aqui a outra dica que eu já tinha até, inclusive, comentado com vocês lá. Você precisa de juntar todos os documentos que você já dispõe desde logo. Em que pese alguns dados, algumas informações você não tenha, né? Mas todo o acervo probatório que você já dispõe e que vai servir, né, no convencimento do juiz para a concessão dessa tutela de urgência, você tem que utilizar agora, tá? Isso daqui é artilharia pesada, tá? Não pode economizar em provas. Impedido de trabalhar, o autor não possui meios de prover a sua própria sobrevivência, necessitando urgentemente de pensão alimentícia, razão pela qual recorre ao Poder Judiciário para requerer a tutela antecipada em caráter antecedente, em virtude da possibilidade de ocorrência de grano dave nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Aí, olha só, a primeira coisa que ele vai mostrar aqui para o juiz é a probabilidade do direito. Tá? O que é mesmo a probabilidade do direito? É você demonstrar para o juiz que o autor ele tem maiores chances de vencer o processo. Tá? Como é que a gente faz isso daqui? A gente tem que apontar sucintamente o fato e o dispositivo legal, né, que dá ou que concede o direito à parte. Olha como é que ele fez isso daqui, ó. Nos termos do artigo 950 do Código Civil, aí ele colocou a transcrição do artigo aqui, tá? Ó. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
Esse é exatamente o caso desses autos. Eis que os danos causados ao autor impedem de exercer a sua profissão, consoante comprovam os laudos anexos. Então, o que ele fez lá? Ele remeteu novamente àquela narrativa do fato, que teve o acidente, que inclusive, olha só o que ele narra aqui na peça, ó. Ele trafegava em local proibido e ainda estava o quê? Embriagado. E isso daí está comprovado aonde? Ó, no boletim de ocorrência que é anexo ao processo. Então, ele faz novamente referência a essa narrativa e aplica aqui, né, o dispositivo do 950. Com isso daqui, o que é que ele está mostrando para o juízo? Olha, vamos pegar os fatos aqui. Você tem um acidente, o cara está internado no hospital, ele não pode trabalhar, tem os laudos médicos, eu tenho o boletim de ocorrência e tem o dispositivo do 950 do Código Civil que condena, né, o responsável pelo autor do dano a pagar a pensão alimentícia, as despesas com tratamento e o lucro cessante de todo o período da convalescença. Tá? Então, ele junta tudo isso daqui e mostra para o juízo. E aponta para o juízo. Olha lá o que mais ele vai dizer aqui, ó. Por outro lado, cumpre ressaltar que a responsabilidade da empresa pelos danos causados por seu empregado independe de prova de culpa, nos termos do 932, inciso 3, e o 933 do Código Civil. Aqui eu chamo a atenção de vocês para um outro fator. Olha só, ele não pediu a indenização do motorista da empresa. Ele pediu a indenização da própria empresa. Por quê? Porque nesse caso aqui, a empresa é responsável objetiva, ela tem responsabilidade objetiva pela conduta do seu empregado, tá? Olha só que interessante isso daqui, tá? Toda vez que você ouvir falar em responsabilidade solidária, você tem que ter em mente que a responsabilidade solidária, ela só decorre de duas situações, ou da lei ou do contrato. Aqui no caso específico aqui, do exemplo que a gente está trabalhando agora, a responsabilidade objetiva, né, e também, por conseguinte, também pode ser classificada como solidária, tá? Ela decorre aqui da própria lei, por força do 932, inciso 3 e 933 do Código Civil. Tá certo? Então, nesse tipo de situação, o credor, ele escolhe contra quem ele quer demandar. Ele pode demandar contra o motorista, ele pode demandar contra a empresa responsável pelo motorista, inclusive, se ele quiser, ele pode demandar contra os dois ao mesmo tempo. No caso específico aqui, né, do exemplo que a gente está trabalhando, o autor aqui, ele analisou que demandar apenas contra a empresa seria mais interessante para ele, tá? Por essa razão é que ele demandou a empresa, tá? Eu só estou explicando para vocês aqui o dispositivo legal, né, que vai autorizar a vítima aqui a buscar essa reparação diretamente da empresa, né, e não do empregado, tá? Que mais aí que a gente vai verificar aqui? Aqui a gente ainda está lá na parte da probabilidade do direito, não é isso? Ó, a gente veio aqui para a narrativa dos fatos, depois a gente começou a trabalhar aqui no tópico da probabilidade do direito. Então, olha só, aí como é que ele conclui aqui, ó? Trata-se, por conseguinte, de hipótese o quê? De responsabilidade objetiva, cabendo a ré responder pelo dano causado por seu motorista embriagado que transitava em local proibido. Tá vendo aí como é que ele concluiu bem aqui o pedido dele? Né? Para mim aqui, ficou suficiente demonstrado, né, que esse autor aqui tem a probabilidade do direito. Porque você tem o acidente, você tem o dano e você tem o dispositivo legal que determina o pagamento da indenização e que responsabiliza a empresa, tá? Isso daqui é a demonstração da probabilidade do dano na prática, tá ok? E aí, olha só agora, já falou da narrativa, já falou da probabilidade do direito, falta só um requisito para ele demonstrar. O quê? O perigo da demora.
E aí, como é que ele colocou isso daqui, ó? Como visto, ó, o autor não consegue exercer a sua atividade laboral, em decorrência dos danos causados pelo acidente promovido, o quê? Por culpa exclusiva do motorista da empresa ré, tá? Saliente-se que o requerente não possui reservas financeiras, nem tem a quem recorrer para prover a sua subsistência, encontrando-se em situação insustentável, o que evidencia a urgente necessidade de fixação dos alimentos devidos pela empresa ré e a concessão de tutela antecipada para a preservação da vida e a dignidade do autor, tá? Então, basicamente, aqui, o que ele vai demonstrar para o juízo? Como ele teve a sua capacidade laborativa reduzida, ele não tem mais condições de trabalhar, isso daí está provado por meio dos laudos médicos que ele juntou no processo, e a gente já viu lá que o artigo 950 do CPC, ele determina a condenação, né, do pagamento dessa pensão. Então, ele pede ao juízo, né, com base nesse argumento, que a empresa seja condenada desde já ao pagamento dessa pensão. Daí, olha só o que mais ele coloca aqui, ó. Cabe ressaltar que antes do acidente, o autor percebia o salário de 3.500 na empresa Y, exercendo a função D, conforme comprovam os documentos anexos. Novamente aqui, a necessidade de você juntar essa documentação aqui no processo. Se eu estou falando de redução da capacidade laborativa, de necessidade de pensão, e outro argumento que ele colocou aqui, ó, preservação da vida e da dignidade do autor. Se eu quero preservar, né, a situação econômico-financeira do autor, então eu tenho que demonstrar para o juiz o quê? Quanto que ele recebia antes do acidente. Tá certo? Então ele junta esses documentos aí. Ó, e contudo, em virtude dos efeitos lesivos do acidente causado pelo veículo, o requerente perdeu seu emprego e não possui o quê? Mais nenhuma fonte de renda. Tá? Por essa razão, impõe-se a fixação da pensão alimentícia à hora pleiteada na quantia de 3.500 mensais, independentemente da reparação de outros danos que serão pleiteados em momentos oportunos. Olha isso aqui que interessante. Lembra lá do requisito da petição de tutela de urgência em caráter antecedente? Você tem que demonstrar desde logo o quê? O pedido final. É isso que ele está fazendo aqui, ó. Eu estou pedindo a antecipação do pedido em relação à pensão. Mas calma aí que eu ainda vou pedir mais, tá? Tem dano material aqui, tem tratamento médico. Vamos aguardar o rapazinho lá sair do hospital, se recuperar, e depois a gente conversa sobre isso daqui. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo para o juiz. Primeiro vamos resolver aqui a situação da pensão. O camarada não pode ficar sem comer. Ele tem que sustentar ele e a família dele. Ele não pode mais trabalhar. E a gente já demonstrou que a culpa pelo acidente é da empresa, né? Então, a gente resolve primeiro a situação da pensão. E você já indica para o juiz que no futuro você vai deduzir o restante dos pedidos, tá? Olha lá como é que ficou os pedidos desse processo, ó. Dessa petição inicial. A concessão de tutela antecipada liminarmente para o fim de fixar a pensão alimentícia devida pela ré na quantia de 3.500 mensais. Caso Vossa Excelência não esteja convencido, requer a concessão de prazo para a prestação de caução e designação de audiência de justificação prévia. A gente já até conversou sobre isso daqui. Inclusive, uma das hipóteses, né, de dispensa da caução é justamente o autor hipossuficiente. Nesse caso aqui, tá? Inclusive, eu faria diferente aqui do autor. Eu abriria um tópico na minha petição inicial só para mim poder falar da dispensa da caução. Porque ele preenche os requisitos da dispensa da caução. Ele perdeu o emprego, ele está sem renda. Ele é hipossuficiente. Então, ele preenche os requisitos do CPC para a dispensa da caução. Eu, no lugar aqui do autor do livro, eu já indicaria isso daqui logo desde cara. Igualmente eu fiz aqui, lá no processo que eu abri para vocês, referente ao município contra o consórcio. Eu já demonstrei lá na petição que não cabia a prestação de caução.
tá? Então, eu faria a mesma coisa aqui, tá? Mas aí é só a título de sugestão, tá bom? Olha só, vamos caminhando aqui para os mais pedidos, ó. A citação do réu pelo correio, eu já expliquei para vocês por que pede pelo correio, né? Porque é o meio mais econômico, para comparecer em audiência de conciliação ou mediação, caso reste infrutífera, que querendo a presente da defesa no prazo de 15 dias sob pena de revelia. A intimação do réu para que apresente o recurso sob pena de estabilização da tutela antecipada. Isso daqui eu também já até comentei com vocês, né? Eu também não colocaria porque isso aqui é matéria de defesa. Eu não tenho que alertar o réu que se ele não manejar o recurso de instrumento, o agravo de instrumento contra a decisão que concedeu a liminar, ela vai sofrer o efeito da estabilização. Porque eu quero esse efeito. Se eu quero esse efeito, eu não vou alertar a parte contrária. Eu não vou dizer para ele o que ele tem que fazer. Vocês entenderam aí? Isso daqui é uma questão de estratégia, né? Eu não tenho que dizer para a parte contrária o que ele tem que fazer, tá? Mas tudo bem. Se você quiser deixar aqui, não tem problema nenhum. Eu não colocaria apenas em razão disso. Aí ele coloca aqui ainda que o pedido final será de reparação de danos decorrentes do acidente de veículos. Isso daqui é requisito objetivo. Ele tem que indicar para o juiz qual que é o pedido final dele. Qual que é o pedido que ele vai deduzir na petição de aditamento lá do prazo de 15 dias após a estabilização da concessão da medida de urgência, tá? Isso daqui ele tem que demonstrar. Olha lá. O aditamento da petição inicial no prazo de 15 dias para apresentar mais argumentos e novos documentos. Isso daqui é basicamente a dedução do pedido principal, né? Daí é exatamente nessa fase do processo que ele vai o quê? Complementar a petição, aditar a petição, apresentar o pedido principal com relação ao quê? Os danos decorrentes do acidente de veículo, tá? Ele pode até, inclusive, acrescentar aqui o dano do tratamento médico, dano moral, dano estético, né? Só que, olha só, por que é importante isso daqui? Lembra lá que ele já indicou qual que é o pedido? Tá? Alguns doutrinadores defendem que ele não pode ampliar esse pedido em sede de aditamento da petição inicial do prazo aqui de 15 dias. Tá? Então, olha só, seria mais interessante você, inclusive, apontar desde já todos os pedidos que você quer, lá na frente você desistir de algum deles, do que você apresentar pedidos a menos e tentar incluí-los depois lá na fase do aditamento aqui, tá? Porque tem alguns juízes aqui que não vão admitir essa ampliação do objeto, né, do pedido inicial, porque você indicou ele lá atrás e ele serviu, inclusive, de fundamento para a concessão da tutela antecipada. Nesse caso aqui, tá? Provavelmente, se isso daqui chegar a acontecer, você vai ter que, então, entrar com outro processo para você poder discutir os demais pedidos que, porventura, você não apontou lá na petição inicial do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, tá? Vocês conseguiram aí visualizar isso daí? Então, olha só, que mais aqui, ó, a condenação do réu nas custas e honorários advocatícios, a juntada da inclusa guia de custas devidamente recolhida, eu também já comentei isso com vocês, né? A única exceção para o pagamento de custas seria a gratuidade, caso ele tivesse requerido a gratuidade, tá? Nada impede, né? Que as intimações sejam dirigidas ao advogado. Isso daqui é só para efeito de validade das intimações, é pedido genérico, né? E aqui é a manifestação do autor aqui no interesse na designação de audiência de conciliação e mediação. Isso daqui é para você indicar para o juiz se você tem interesse, né, na audiência de conciliação ou não. Gente, olha só, esse daqui, então, né, essa daqui é a estrutura, né, da nossa petição inicial, né, de tutela de urgência de natureza antecipada requerida em caráter antecedente. Eu ainda tenho que continuar a aula,
A gente vai falar ainda sobre a estrutura... a gente ainda vai falar ainda sobre a petição inicial com pedido de tutela antecipada de forma incidental. Esse que a gente acabou de falar, né, foi a tutela antecedente, tá? Daí a gente vai dar um break aqui e daqui a pouquinho a gente volta para a gente poder falar sobre a petição de tutela antecipada de natureza incidental. Vamos finalizando aqui, então. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo tempo da nossa aula. Beleza, pessoal? Já já a gente está de volta.